As cruzadas é um tema assim, que eu já tinha escutado, porém eu nunca pesquisei, não fazia a menor ideia do que se tratava. Já vi filmes, mas nunca me importei em assistir nada. E eu confesso que foi um tema que eu assim, amei ter estudado. Aí, como é muita informação, eu fiz resumo do resumo, porque não dá tempo, a gente sabe, né? Porque a gente está cheio de trabalho para fazer. Né? Então, as cruzadas. O que foram as cruzadas? Elas foram expedições religiosas entre o século XI e o século XIII, né? E ela tinha como objetivo resgatar a cidade santa, resgatar a cidade de Jerusalém, que estava nas mãos dos muçulmanos, né? Então, essas expedições, elas ficaram conhecidas como cruzadas, por quê? Todo cavaleiro que ia para a guerra, ele tinha na sua roupa, né, o símbolo da cruz. Então, os cavaleiros iam para a guerra para lutar, e todo mundo falava, né, os cruzados estão indo para a guerra, então ficou conhecido como as cruzadas. Só que aí, para a gente entender um pouquinho mais o que foi essa cruzada, eu quero fazer um pano de fundo, o que aconteceu antes para a gente entender mais, né? Então, a gente está falando aqui da Idade Média, e o que acontecia nessa Idade Média? Diante de tantos ataques bárbaros, né, o Império Romano, ele começou a se enfraquecer. Aí teve um imperador chamado Teodósio, ele dividiu o Império em duas partes. Aí ficou a parte oriental e a parte ocidental. Então, o Império Ocidental, ele começa, então, a se enfraquecer até que ele vai chegar ao fim. Nesse momento, os bárbaros começam a invadir toda a Europa, né? Eles começam a conquistar territórios, e é onde vai começar a surgir pequenos reinos que futuramente seria a França, a Inglaterra. E no lado oriental, ele vai durar, esse Império Oriental, ele vai durar por mais 1000 anos. E é conhecido como Império Bizantino, onde a capital é Constantinopla. Bom, então o nosso tema cruzada dá relacionamento ao lado ocidental. Aí, diante de tanto caos, de tantos problemas políticos, né, o Império Romano ele acaba se desmoronando, né, ele acaba se afundando. Só que nesse momento, o que acontece? A igreja, ela encontra uma brecha. Quando ela encontra uma brecha, ela já vai preencher esse lugar, né? Então a igreja, ela toma força. É onde começam a surgir os papas, e a igreja começa a ganhar poder e começa a ganhar autoridade. Então o Império Romano, ele chegando ao fim, a igreja, ela assume uma força política muito grande, né? Então a figura do papado, para a igreja é muito importante, porque a igreja, naquele momento, ela é a única instituição que ela consegue assim, trazer com clareza para todo aquele povo naquele momento o que realmente estava acontecendo e mostrando assim, alguma coisa para eles, né, como fala? Para eles poderem entender realmente o que estava acontecendo, né? Então, eram essas invasões bárbaras, era mudança de cultura, era muita cultura vindo, né? Trazida pelos bárbaros e tal. Então, a igreja, nesse momento, ela se posiciona, a igreja, ela se fortalece e ela se torna influente das nações ao seu redor. Aí, então, a igreja, com esse poder, com essa força, parecia que tudo estava indo, acabou o Império Romano, mas a igreja assumiu esse lugar, está tudo então mil maravilhas, esse negócio agora, a igreja vai começar a bombar. Só que o que acontece? Lá do outro lado da Pérsia, um grupo, eles começam a levar a mensagem do Alcorão e transformar todo aquele mundo, aquele mapa, naquele momento. Os muçulmanos, eles começam a conquistar todas as terras. Em 622, renasce das cinzas, né, como uma fênix, um homem chamado Maomé. Aí ele vem nessa segunda fase, que é uma fase que ele chega assim como um líder militar. Primeiramente, ele se apresenta como um líder religioso, mas não deu muito certo. Então ele volta, só que ele volta como um líder militar.
aí ele já vem com uma comunidade, uma irmandade muçulmana. Então, eles começam a praticar vários confrontos armados. Já é uma fase bélica, né? E eles tinham uma ordem divina, que era estabelecer o Islã em todo lugar que eles passassem. Então, o que significa Islã? Submissão. Então, eles queriam que todos fossem submissos a Deus, mas a Deus do Islã. Então, eles davam uma ordem para todas as pessoas, né? Olha, vocês têm duas opções. Ou vocês se convertem ao Islã, ou vocês se convertem ao Islã. Então, a opção que eles davam era essa. Aí, então, em pouco tempo, os muçulmanos, eles invadem, então, aquelas terras, eles começam a conquistar todos os lugares, e eles vêm assim, com sangue nos olhos, eles querem dominar o mundo, né? Então, desde aquela época. No ano de 635, a primeira cidade que eles vão dominar é a cidade de Damasco. Em 637, eles vão dominar a cidade de Antioquia. Em 638, eles vão dominar a cidade de Jerusalém. Aí, em 642, eles vão dominar Alexandria, no norte da Ásia, depois a cidade de Cartago, e em 711 eles tinham praticamente já dominado toda a região da Espanha. Então, como uma avalanche, né, eles dominam todo aquele espaço lá. E aí, a questão do Islã é que eles não vêm assim só como uma religião, eles mudam todo o contexto do lugar, eles mudam toda a história. É um projeto de sociedade, é uma nova sociedade que eles implantam aonde eles chegam. Bom, aí o que aconteceu? Isso trouxe muitas consequências, principalmente para o povo cristão. Os cristãos que moravam na Europa, eles começaram a ficar ameaçados e encurralados, porque os muçulmanos eles começam a cercar todos os cristãos, né? E aí os cristãos eles não conseguem mais ter relacionamentos comerciais, fazer negócios por fora, eles não têm mais aqueles relacionamentos de arte, e isso começa a surgir assim, é um problema muito grande por causa do boom dos muçulmanos, né, do Islã, né, naquele momento. Aí o que acontece? Depois de 100 anos passado, né, acontece a Batalha de Toulouse. Essa Batalha de Toulouse acontece em 732 e ela consegue conter o avanço do Islã. Então o Islã ele não termina, porém ele não consegue mais avançar para lugar nenhum por causa dessa batalha. Aí o cristianismo ele começa a dar uma respirada, né? Um alívio agora naquele momento. E daí então nesse momento vai ter uma nova renovação, um novo império. O Papa ele vai coroar o imperador Franco, que se torna futuramente a cidade da França, né? Ele vai coroar o grande Carlos Magno. Isso é em 800 depois de Cristo. Então, quando ele coroa Carlos Magno, o que acontece? Esse Carlos Magno ele tenta reerguer o Império Romano e começa a dar resultado. Ele começa a dar estabilidade, as pessoas começam a sentir mais confiança, né? Então, naquele momento, ele contém todos os ataques de vikings, de nórdicos que estavam invadindo a Europa. Esse Carlos Magno ele consegue conter tudo isso. E aí o povo cristão já começa a ficar mais aliviado, porque agora chegou mais um líder, né, a nosso favor que vai nos ajudar. Né? Nessa época também está acontecendo, surge o feudalismo, a monarquia ela se torna poderosa em seus relacionamentos, e tudo parece estar realmente agora caminhando em favor dos cristãos. Só que de repente Carlos Magno morre. Quando ele morre, todo o papado entra em decadência. Né? Aí ele entra em decadência. E agora a gente vai começar na parte das cruzadas. Em 1054, a relação entre a igreja ocidental e oriental, ou seja, a igreja romana e a igreja bizantina, que a igreja romana e a igreja grega, eles começam a ter muitos conflitos. Né? E quando chega em 1054, ocorre um grande cisma e eles rompem em relações. Cada um vai para um lado, eles tomam
bizantino, eles começam a perceber que o povo do Islã está chegando até Constantinopla. E aquilo lá começa a deixar eles nervosos, né? Porque eles sabem que eles vão ser dominados. Então, esse imperador bizantino, ele manda mensagem lá para o Oriente, lá para a Igreja Ocidental. Então, ele manda mensagem, fala para o Papa tudo o que está acontecendo e ele pede ajuda. Aí, esse Papa, que é o Papa Urbano, ele já começa a pensar, bom, ele pediu ajuda, já é o momento da gente reunir a igreja, unificar de novo a igreja e começar a combater os muçulmanos, né? Então, o que esse Papa Urbano faz? Ele convoca toda a população e ele começa a mostrar para eles o que está acontecendo lá no Oriente, né? Olha, os nossos irmãos também estão prestes a ser derrotados pelos muçulmanos e a igreja precisa fazer alguma coisa. A igreja precisa tirar dos muçulmanos a cidade de Jerusalém, porque a cidade de Jerusalém é dos cristãos, a cidade de Jerusalém é nossa, né? E aí ele começa, e uma coisa que é muito interessante, que ele fala assim, olha, a gente vai, quem for para a guerra vai ter uma questão, todos os pecados de quem for para a guerra será perdoado. Nossa, Papa, mas a gente tem aqui assassinos, né, pedófilos. Não tem problema. Pode ir que vai ser perdoado. Nossa, mas e o mandamento lá, não matarás? Não, Deus está fechando o olho, vamos que vai ser perdoado. Aí o povo que acredita no Papa, né, que não é povo nem nada, não vou acreditar, você está falando, né? Aí o povo fica todo mundo eufórico e eles começam a gritar, né, realmente, que eles gritavam, né, Deus o quer, vamos para cima, vamos lutar e vamos guerrear contra eles, né, vamos ter essa guerra santa e vamos acabar, né, com o pessoal dos muçulmanos. Então era uma guerra em nome de Deus, a guerra santa para tomar a terra santa. Aí ele começa, então vamos planejar essa primeira guerra. Ele começa a planejar essa primeira guerra e de repente surge um homem chamado Pedro o Eremita. Aí esse Pedro Cabeção, ele pega e fala para o pessoal, gente, que nada, planejar, se Deus é conosco, vamos lá. Só que ele era tão bom de lábia que ele junta uma massa de pessoas pobres, de pessoas humildes, e ele consegue levar todo mundo para ir para a Palestina, para lutar contra os muçulmanos que estavam em Jerusalém. Só que aí, quando ele vai levar todo esse povo, ninguém ali faz parte do exército, ninguém ali tem habilidade, né, com armas e com nada, e eles nem têm sequer dinheiro para financiar essas cruzadas, né, essa guerra. Aí o que ele fala para eles? Olha, o que a gente faz? Como a gente não tem, a gente vai começar a tomar de quem tem. A gente vai começar a roubar dos ricos não dos cristãos. E eles começam roubando os judeus que não eram cristãos. Então, aonde eles passavam? Vilarejo, qualquer lugar assim que tinha pessoas que tinham dinheiro, eles entravam e eles roubavam mesmo. Então, essa cruzada, que é a primeira cruzada, que na verdade não é considerada a primeira cruzada, é uma cruzada não oficial. Ela é conhecida como cruzada popular ou cruzada dos mendigos, né? Então eles vão em direção à Palestina. Quando eles chegam em Constantinopla, que é onde aquele imperador Aleixo I bizantino, ele tinha pedido socorro, quando ele vê aquele povo na porta dele, ele fala, peraí, mas eu estava esperando um exército. O que esse bando de gente vem fazer, né? Aí o que ele fez? Abre passagem, manda o povo passar. Manda o povo passar e manda direto para a Palestina. Aí o povo passa, só que eles vão passando lá em Constantinopla, lá eles também vão saqueando, eles vão roubando e eles vão em direção à Palestina. Só que quando eles chegam perto da Palestina, os muçulmanos já estavam preparados. Aí quando eles chegam, os muçulmanos atacam, a maioria deles morre, né? E aqueles que conseguem sobreviver, eles voltam, e aí eles vão voltar e vão se juntar ao Papa Urbano II, que é aquele que estava planejando o primeiro ataque. Então ele volta e vai se reunir
nobres e até peregrinos, né? Então, em 1097, essa primeira cruzada, todo mundo já estava reunido em Constantinopla, e daí de Constantinopla eles seguem para Jerusalém. E só que aí em Constantinopla, eles fazem, o povo do Ocidente, eles fazem uma promessa para o Império Bizantino, né? Para o Aleixo I. Ele fala assim, olha, então todas aquelas terras que eram de vocês, que a gente conquistar, a gente vai devolver para vocês. E aí eles vão, né, para chegar lá em Jerusalém. Só que antes de chegar em Jerusalém, eles já conseguem conquistar a cidade de Nicéia, conseguem conquistar a cidade de volta, né, de Antioquia. E em 1099 eles chegam em Jerusalém. Aí eles invadem Jerusalém e eles conseguem pegar de volta a cidade de Jerusalém. Porém, aquela promessa que eles tinham feito para o Aleixo I, de devolver a terra para eles, ela tem mentira. Eles não devolveram nada, devolveram para eles mesmo. Então, essa conquista, né, de Jerusalém ficou na mão dos cristãos por mais ou menos um século, por praticamente 100 anos. Aí vem a segunda cruzada, né? A segunda cruzada é em 1145. É o Papa Eugênio III e o Papa São Bernardo. Eles convocam então essa segunda cruzada. Eles chamam alguns reis: Luís VII da França, Conrado III do Sacro Império, e eles organizam. Só que aí começou a ter conflito entre esses dois reis, porque um queria atacar, outro queria fazer planos, queria planejar, e vamos atacar, e vamos planejar. E nessa bagunça toda, o que acontece? A cidade de Jerusalém ela é atacada novamente, só que aí por um outro grupo de muçulmanos liderado pelo nome chamado Saladino. Então ele também era muçulmano, eles juntam o seu grupo, vão lá e eles tomam a cidade de Jerusalém. Aí vem a terceira cruzada, que é o Papa Gregório III. Ele, assim que ele fica sabendo que Saladino conquistou Jerusalém, então ele já convoca alguns reis para ir para essa terceira cruzada. Então os principais reis que ele chama é Filipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Sacro Império Germânico, Ricardo Coração de Leão, acho que tinha uma pergunta, né? Coração de Leão da Inglaterra. Aí o que acontece? Eles vão para essa Guerra Santa. Só que no meio do caminho, o Frederico ele vai passar pelo rio e, segundo alguns, assim, a armadura que ele tinha era muito pesada e ele caiu dentro do rio e ele não conseguiu voltar, ele morre afogado. E Filipe Augusto e Ricardo Coração de Leão, eles começam a ter conflitos, eles começam a brigar entre si. Aí o que o Filipe faz? Ele fala, não, então você vai sozinho e eu vou voltar. Ele volta e ele deixa o Ricardo Coração de Leão sozinho e ele persiste nessa campanha, nessa caminhada e ele segue em frente. E aí ele consegue conquistar a cidade de Chipre, eles conseguem conquistar a cidade do Acre, não é do Acre nosso não, tá? É a cidade de Jaffa, né? E eles chegam até lá na cidade de Jerusalém. Só que quando ele chega lá, ele vai confrontar o exército de Saladino. Aí naquele confronto, o que acontece? Eles perdem e eles têm que voltar embora. E esse Saladino, ele faz com os muçulmanos, ele faz um acordo com os cristãos em 1192. Olha, Jerusalém está sob o nosso poder, sob o nosso domínio. Porém, os cristãos vão poder entrar em Jerusalém para fazer suas peregrinações, suas orações, com uma condição: ninguém vai entrar armado. Caso contrário, vocês podem ir à vontade, realmente abrir o mesmo espaço para eles. Aí vai acontecer a quarta cruzada. Essa quarta cruzada é totalmente diferente das outras três. As outras três, o objetivo era conquistar a cidade de Jerusalém. A quarta cruzada é uma briga entre cristãos ortodoxos e cristãos romanos. Aí é uma motivação comercial, porque os cristãos ocidentais, eles querem tomar o mar Mediterrâneo, aonde antigamente já tinha rotas comerciais. Quando os muçulmanos eles pegam e conquistam tudo, eles fecham essas rotas. Aí, principalmente os italianos, né, então
Então, a partir daquele momento, todo mundo do Ocidente já consegue comprar especiarias, produtos, tudo lá do Oriente, principalmente açafrão, noz moscada, pimenta. Então, esse comércio começa realmente a funcionar. Então, dessas cruzadas, a única que teve realmente êxito mesmo foi essa. Aí, em 1212, tem assim, de uma crueldade acontece a cruzada das crianças, ou a cruzada dos inocentes. Os cristãos, eles acreditavam que as crianças, por ter uma alma pura, elas iam conseguir conquistar Jerusalém. Então, milhares de crianças são colocadas nos navios e são mandadas para a Palestina. Só que até eles chegarem lá, muitas morreram de fome, morreram de frio, e aquelas que não morreram, elas viraram escravos do povo. Aí vem a quinta cruzada, a sexta cruzada, a sétima, e a nona cruzada não teve assim grande êxito, né? E em 1291, o último reino que faltava a ser conquistado pelos muçulmanos, que era Acre, os muçulmanos vão lá e conquistam Acre. Então, essas cruzadas foram praticamente um período de 200 anos, de toma aqui, pega ali, e acabou que praticamente os cristãos não dando muito em nada. Então, fazendo um raio-x dessas cruzadas, o que aconteceu? Interesse político. Até um certo momento deu certo, mas os muçulmanos pegaram tudo de volta às terras novamente. Interesse social. A população em si não tiveram melhores condições de vida, até mesmo porque vai lembrar que grande parte morreram nas guerras, né? Interesse religioso. Também não tiveram êxito, não conseguiram se expandir até a Palestina, muito pelo contrário, os muçulmanos